Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogos estudiosos e amantes do tarô. Sejam muito bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Eu ajudo você a ler o tarô e conectar as 78 cartas com segurança, sem você precisar decorar a palavra-chave ou texto. Cara, mesmo que você ache que você não sabe nada, mesmo que você ache que você está no seu absoluto zero. E eu estou trazendo para vocês hoje o nosso podcast Tarô Fora da Caixa. Eu estou entrevistando a minha aluna Grace, ela é da turma de junho de 2025. E nessa entrevista, a gente vai abordar a história dela com tarô, as histórias dos atendimentos, dos medos, as vitórias e tudo que ela tem vivido desde que ela entrou no método Tarô Fora de Série. Primeiro de tudo, você trabalha com o que hoje em dia? Hoje eu sou costureira. Legal. E quando é que você conheceu o método Tarô Fora de Série? Eu conheci o método Tarô Fora de Série vendo o TikTok. E começou a aparecer que esse ano eu comecei a me interessar um pouco mais, né? Até por uma questão mais de liberdade. Porque até então eu não podia, usar cartas por causa de questão de preconceito mesmo dos lugares onde eu frequento. Aí esse ano eu comecei a procurar. Aí foi onde eu encontrei o método Tarô Fora de Série. E me diz uma coisa, me fala um negocinho desse preconceito aí. O que rolou? Me conta um pouco mais dessa tua história. É que assim, eu sou bandista, né? Sou mãe pequena de um terreiro. E meu pai de santo sempre teve um pouco de preconceito com isso. Ah, porque daí é adivinhação. Ah, porque você tá lendo lá e não é isso que eles falam. Até que a gente conseguiu explicar para ele, foram 6 anos até eu conseguir falar para ele que não, é estudo. É, igual você fala, é método. Não adianta você ir lá e jogar carta por intuição, porque não tem isso, não existe. Aí a gente conseguiu até quebrar um pouco disso dele, ele liberou pra gente aprender. Ah, que legal! Antes disso, antes do método Tarô Fora de Série, você já mexia com tarô? Você já jogava tarô? Um pouco, na verdade. Eu comecei, só que daí, como eu entrei para aquela casa, eu tinha desistido. Aí agora que eu tô voltando de verdade. E nessa época, como é que você se sentia quando você fazia suas tiragens de cartas? Ah, tá. Eu me sentia inútil, na verdade, porque eu não conseguia me desenvolver naquilo lá, não conseguia explicar o que estava acontecendo de uma forma mais certa, mais correta. Eu me sentia totalmente perdida. Então, era um monte de coisa, um monte de figura que eu tinha que estar lendo toda hora o livrinho ou o PDF e para entender aquilo. Só que daí no fim a gente acaba não entendendo nada, nada com nada. Mas nesse livro diz uma coisa, naquele diz outra. Então eu me sentia totalmente perdida. As minhas maiores dificuldades eram encaixar um jogo inteiro, olhar para aquele jogo e ver, putz, está dizendo tudo isso aqui. Eu só conseguia ler uma em uma carta, eu não conseguia ler todo um contexto. E é o seguinte, todo tarólogo, não sei você, né? Mas eu vou falar aqui por mim, né? E você acha que você pode compartilhar isso com a gente? A gente é colecionador de PDF, a gente é acumulador de PDF, a gente é colecionador de livro. E como é que era isso para você? Você comprou muitos livros, você pegou muito PDF e nada te ajudou? Me explica um pouco disso. Eu baixava muito PDF. Na verdade, eu tenho um monte ali que hoje em dia eu não estou nem usando mais, porque daí eu já consegui ver de um jeito melhor, sabe? Tinha que decorar aquelas palavras, tinha que ficar vendo toda hora no livrinho, e agora eu já não preciso tanto, eu já olho e já entendo assim, um pouco ainda, claro, mas eu já entendo bem melhor do que antes. Me diz uma coisa, qual que era o seu maior medo com o tarô? Meu maior medo com o tarô era jogar errado. Era jogar errado e não acertar no que estava dizendo ali. Ou confundir o que estava dizendo com as coisas que estavam certas. E você tem alguma história, alguma coisa que marcou essa fase? Quando você estava antes de conhecer o método do Tarô Fora de Série? Minha vida antes de conhecer o tarô, método Tarô Fora de Série, eu jogava, não tava nem aí. Ah, deu isso, então tá bom, tava correto. E nem sempre era aquela coisa, nem sempre tinha a mesma, como que eu vou dizer, a mesma interpretação. Era totalmente errado aquele jeito de eu jogar, de eu ver as coisas, porque eu não tinha método nenhum. Eu só jogava e pronto, deu isso e pronto, acabou. Sem olhar método, sem nada. A chave para escolher o método Tarô Fora de Série foi o professor que conseguiu quebrar aquela barreira e explicar certinho sem fazer eu decorar nada, porque eu já saí de uma live já sabendo, não precisei decorar, não precisei fazer nada, eu já sabia tudo o que ele explicou sem decorar nada. Putz, eu falava, é mesmo, mas por que eu não pensei desse jeito antes?
Foi o método de explicação, na verdade. A explicação foi o que me ajudou bastante. Não ficou naquele, mas o significado desse é isso e tal, tal. Porque significado eu procuro em qualquer lugar, hoje em dia tem. Né? Foi o jeito de explicar, o jeito de falar que foi, tipo assim, essencial para eu entrar pro método Tarot Fora de Série. E como é que você se sente hoje, depois de você ter conhecido o método Tarot Fora de Série? Eu me sinto bem mais confiante. Tanto na jogada como nos outros aspectos também, porque daí a gente começa a ver o tarô em tudo que a gente está fazendo, né? Esse aqui, essa pessoa é tipo página, essa dali já é um rei. E assim vai. É muito legal, eu gosto muito dessa questão, cara. A gente, o tarô entrou na nossa vida, é muito legal. Às vezes eu paro na fila do mercado, na fila do banco, você está ali na rua, você começa a ver as pessoas, os arcanos se encaixam nas pessoas. Sim, você começa a ver que tá tudo bem explicadinho. Assim, a pessoa tá agindo assim porque é um pajem que tá ali. Depois de você conhecer o método do tarô fora de série, você domina a leitura do tarô e consegue conectar 78 cartas? Depois que eu conheci o método tarô fora de série, hoje eu consigo conectar os arcanos. Eu consigo ter uma leitura bem mais completa. Hoje eu domino. Domino o tarô e a conexão com as 78 cartas. Como é que você se sente hoje, quando você vai abrir o seu jogo depois do método tarô fora de série? Quando eu vou abrir meu jogo depois do método tarô fora de série, eu me sinto mais confiante em mim mesma. Eu me sinto como se eu pudesse ver aquilo lá de uma forma totalmente diferente do que eu via antes. Num contexto bem mais explicativo, sem ter que decorar nada, sem ter que ler, ficar lendo ou procurando na internet essas coisas. E me diz uma coisa, o que aconteceu com você agora, que você tem um método do tarô fora de série, que você considerava antes que era impossível, e que agora você consegue com o método do tarô fora de série? Uma coisa que eu achava que era impossível antes do método tarô fora de série era ter confiança em jogar, em olhar para minha cliente e falar para ela, olha, assim. Eu tinha um pouco de receio de dizer para as pessoas o que a carta está dizendo. Eu ficava sempre um pouco insegura. Hoje você tem essa segurança de você abrir o jogo, olhar as cartas e falar uma coisa para o seu cliente que você tem confiança de que vai conseguir ajudar o seu cliente? Hoje eu tenho essa confiança. Hoje eu consigo. E você tem alguma história, alguma coisa que você viveu, uma jogada que você fez, um feedback de um cliente, uma coisa legal que aconteceu com você depois que você conheceu o método do tarô fora de série? Depois que eu conheci o método do tarô fora de série, eu joguei para uma amiga, né? Que a gente primeiro testa com os amigos. Depois a gente, né? Que estão lá os que primeiro que pedem, né? Que eu consegui jogar para ela e acertar aquilo que ela estava precisando ouvir, na verdade dizer o que ela queria, precisava ouvir, não o que ela queria, que as cartas disseram. Aí sim, abriu minha visão, que eu fiquei super feliz, fiquei bem alegre de conseguir fazer isso sem olhar nada, só joguei e falei, putz, é isso aqui que está dizendo. E antes eu me matava muito com isso, né? E me fala uma coisa, isso é tão legal, porque quando a gente começa, e eu me lembro a primeira vez que eu abri um jogo ali pro cliente, e o cara falou assim, como é que você sabe disso, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Isso é muito legal, porque faz valer, cara, faz valer todo esse esforço que a gente faz para estudar. Porque assim, vocês estão lá com o método do tarô fora de série na mão, mas imagina eu que tive que ir lá estudar, até conseguir chegar nesse método. Foi uma coisa massa, mas foi muito gratificante, é muito gratificante. Eu tenho até um amigo que está fazendo, só que não tarô fora de série, ele está fazendo um outro. O dele é curso mesmo, porque tem a tal da apostilinha, tudo. O professor nem fala com ele. Eu falei, hoje meu professor tem uma live com a gente para tirar dúvida. Ele olhou assim, mas como assim ele tem uma live para tirar dúvida? Tem. Aí ele me perguntando, né, das cartas, né, que a gente sempre troca informação, ele falou, mas putz, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, sim, é o jeito que você está fazendo o seu estudo, que está diferente do método do meu. E, putz, é mesmo, você tem razão. Eu falei, pois é, meu professor fala comigo, e o seu? O meu não. Então, cada um com o seu, não quis fazer o meu. Tá vendo a diferença? E me diz uma coisa, quanto tempo que levou para você, do momento que você entrou no método do tarô fora de série, até o momento que você falou assim, cara, virou uma chave, eu tô conseguindo ler. Quanto tempo levou mais ou menos? Depois que eu entrei no método tarô fora de série, levou acho que menos de um mês.
para eu conseguir ler certinho, para virar aquela chave que faltava para mim. Na verdade, foi até um pouco antes, porque eu acompanhava as lives já, né? Já vinha um tempo acompanhando. Daí eu já entrei já sabendo que já estava com aquela chavinha virada, só faltava o resto ali. Uhum. Você acredita naquela coisa que a gente fala lá no curso, no método do Tarot Fora de Série, que entre a intuição, que é essa parada do WhatsApp da espiritualidade, né, e a técnica, a gente sempre tem que escolher a técnica? Eu confio mais na técnica. Tenho a intuição também, mas eu confio na técnica, porque eu sei o que eu tô indo, a gente vai atrás do que tá, do porquê de tudo aquilo, sem ficar dependendo só de intuição. Às vezes tem, não vou dizer que não tem, mas a técnica é mais certeira, porque você sabe o que você está fazendo. E tem algo que você não conseguia fazer antes do método do Tarot Fora de Série e que hoje você consegue? Antes do método do Tarot Fora de Série, eu não conseguia jogar cartas para mim. Eu ficava com um pouco de receio de jogar para mim. Hoje eu já tenho que jogar, já jogo para mim, pro gato, pro cachorro, para todo mundo. O que me marcou mesmo foi eu conseguir, tipo, com o método Tarot Fora de Série, foi eu chegar e dizer, putz, o tarot não é uma coisa que é adivinhação, não é, o tarot é estudo, é método, é estudo sempre. É você pegar e estudar uma carta e não você ir lá adivinhar, eu acho que essa carta está dizendo isso, ou eu acho que fica no achismo, sabe? E é assim, né? Depois que a gente aprende a jogar pra gente diminui a chance de fazer cagada, né? É, tá certo. Às vezes a gente quer pegar e devolver o jogo lá, não, tá errado, mas a gente aceita e fica certo. Cara, o tarô já me livrou de perder dinheiro. Não foi uma vez só não, viu? Tá, livra, né? Que daí a gente pergunta tudo, né? Qualquer dúvida eu vou lá e pergunto, tá, como que eu faço isso? E me diz uma coisa assim, você comentou, né, que a sua grande dificuldade para estar estudando tarô tinha uma questão religiosa. Mas a gente também sabe que existem questões financeiras para muitas pessoas e tal. Tirando essa questão da religiosidade, de repente as questões financeiras, tinha algo que era um obstáculo para você entrar no método do Tarot Fora de Série? Eu, na verdade, para entrar no método Tarot Fora de Série, que dificuldade que tinha era que eu não conhecia antes. Porque o dia que eu vi a primeira live, eu falei até pro meu marido, eu falei, se esse moço deve fazer curso, vender curso, eu vou fazer o curso dele. Na época eu estava acompanhando uma outra professora. Só que daí não deu certo. Eu falei, não, esse daqui eu consigo guardar as coisas sem ter que ficar forçando ou lendo alguma coisa. Que legal. E essa aqui é a minha outra pergunta. O método do Tarot Fora de Série, você viu que a gente é construído em módulos, né? Você consegue, nessa estrutura de módulos, como é que funciona no seu dia a dia? Porque, cara, a gente sabe, tem casa, tem carro, tem boleto, tem filho, tem marido, não sei se você tem filho, né? Mas é difícil às vezes a gente encaixar dentro do dia a dia. Me fala assim, a maneira como ele está construído em módulos, né? Dá para encaixar no seu dia a dia? Dá para estudar? O método Tarot Fora de Série, para mim, estudar é meio corrido, mas sempre dá um tempinho, sempre dá uma... Porque não são vídeos longos, são vídeos curtos a maioria. Então eu vou lá, vejo um, daqui a pouco paro, daí já faço aquele estudo, já faço o outro. Dá para encaixar bem certinho. E se você pudesse dar uma dica para quem está onde você estava antes de conhecer o método Tarot Fora de Série, o que você falaria para essa pessoa? Uma dica que eu daria para quem ainda não conhece o método Tarot Fora de Série é conhecer, é ver que nem tudo precisa de decoração, é não ter que decorar nada, é estudo, é esforço, é uma motivação, na verdade, tem que ter, para continuar seguindo. E me diz uma coisa, se a Grace de hoje pudesse encontrar lá com a Grace que conhecia, que não conhecia o Tarot Fora de Série, que estava pegando um monte de PDF, estava comprando um monte de livro, o que você falaria para aquela Grace? Eu falaria hoje para aquela Grace que não precisa de nada disso. Na verdade, era só conhecer o método Tarot Fora de Série antes, que teria me ajudado bem mais fácil, né? Teria sido bem mais rápido para eu aprender, para eu entender as coisas certinho. Grace, eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo. Putz, você dispensou aqui o seu tempo com a gente, ficou aqui, trouxe suas histórias, trouxe seus medos, trouxe seu atendimento, respondeu nossas perguntas, compartilhou aqui com a gente. Eu só tenho a te agradecer de você poder estar aqui, de você estar vindo conversar com a gente, ter entendido um pouquinho mais sobre como é que o Tarot Fora de Série chega na vida das pessoas. Oh. Gente linda, esse aqui é o Tarot Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, compartilha com quem ainda não viu esse conteúdo lá da nossa comunidade Fora de Série. E se você está gostando disso tudo, você precisa se ligar.
você precisa se inscrever na semana Tarô Fora de Série. O link tá aqui no descritivo. Ou comenta aí, eu quero que eu te mando pessoalmente o link. Até a nossa próxima entrevista.